Você fica bem informado no que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. A infecção no trato urinário pode afetar a uretra, bexiga e até mesmo os rins. Os sintomas incluem alteração na cor, frequência e odor da urina. Esta infecção acontece quando micro-organismos invadem o trato urinário e, em geral, é combatida com antibióticos. O Dr. Domingos Aires, médico urologista, explica como é feita a investigação direcionada dos sintomas para identificar a infecção. Isso daí envolve uma cultura de urina. Essa cultura de urina, a gente pega uma amostra dessa urina, leva para o laboratório e vai verificar se cresce alguma bactéria. Se tiver bactéria, a gente vai conseguir identificar e isso vai ser o diagnóstico de infecção urinária. Infecção urinária somente quando a gente vê que realmente tem a bactéria. E a partir daí, a gente tendo o nome, sobrenome dessa bactéria que está causando a infecção, a gente consegue direcionar as medicações através do antibiótico. A dor ao urinar é um dos sintomas persistentes em pessoas com esta infecção. Quando a doença afeta os rins, dor nas costas, náusea e febre são comuns. Embora seja mais incidente em mulheres, os homens são acometidos pela infecção principalmente quando há uma doença prostática associada. O Dr. Domingos Aires destaca que os antibióticos só devem ser tomados após o diagnóstico do exame e com a devida prescrição médica. Tem sempre que fazer o exame, a gente saber qual a bactéria e fazer corretamente esse tratamento. A prevenção da infecção urinária, a gente tem que levar em consideração fazer uma boa hidratação, então beber de 30 a 50 ml de líquido por quilo ao dia e também não deixar de fazer xixi. A terapia antimicrobiana, utilizada no combate à infecção, depende da apresentação da doença, ou seja, precisa ser compatível com cistite, infecção na bexiga ou pielonefrite, que acontece em um ou em ambos os rins. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, comece a cumprir de forma definitiva a pena de prisão pelos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram acusados pela Procuradoria-Geral da República de coordenar ataques aos sistemas do CNJ com o objetivo de desacreditar a justiça e incitar atos antidemocráticos. A deputada foi condenada pela primeira turma do STF pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Na sexta-feira, o colegiado do Supremo rejeitou os últimos recursos da defesa de Zambelli contra a condenação.
Alexandre de Moraes também encaminhou a documentação do caso ao Ministério da Justiça para dar início a um processo de extradição da parlamentar que deixou o Brasil no final de maio e atualmente está na Itália. Além disso, o ministro do STF determinou a remessa dos documentos do julgamento à Câmara dos Deputados, para que a Casa cumpra a determinação de declarar a perda do mandato parlamentar. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Chegando mais uma edição do nosso Infonews. Entraram em vigor neste mês as novas regras de transição do programa Bolsa Família com impacto direto nas famílias que passaram a ter renda acima de R$ 218 por pessoa. O objetivo do governo é tornar o programa mais eficiente, reduzir a fila de espera e focar nos que realmente vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os efeitos dessas mudanças serão percebidos já no pagamento de julho. Famílias que ultrapassarem o limite de R$ 218, mas ficarem abaixo de R$ 706 por pessoa, entram na chamada regra de proteção. Elas continuam recebendo o benefício por mais 12 meses, mas com metade do valor. É uma forma de garantir uma transição gradual e evitar o efeito sanfona, aquele entra e sai frequente do programa. Famílias com renda superior a R$ 706 por pessoa deixam de ter direito ao benefício, com exceções como quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. Nesse caso, mesmo passando do limite, a família pode permanecer no programa por mais 12 meses. O programa justifica que pessoas com deficiência enfrentam mais barreiras para trabalhar e têm custos extras no dia a dia. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações para você. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o espanhol Carlos Alcaraz venceu uma batalha épica contra o italiano Jannik Sinner e conquistou o título de Roland Garros. A final durou cerca de 5 horas e meia na quadra Philippe Chatrier, em Paris. Sinner venceu os 2 primeiros sets por 6-4 e 7-6, mas Alcaraz reagiu com as mesmas parciais nos 2 seguintes e levou o jogo ao 5º set. No tie-break final, após o empate em 6-6, o espanhol brilhou e venceu por 10-2, fechando o último set em 7-6. Com a vitória, Alcaraz conquista seu 2º título seguido em Roland Garros e mostra por que é um dos maiores nomes da nova geração do tênis. A partida foi marcada por equilíbrio extremo e resistência física, com destaque para o tie-break decisivo que durou 77 minutos. O espanhol demonstrou sangue frio e técnica para virar uma das finais mais intensas do torneio. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Nordeste terá muitas nuvens e chuva isolada nesta terça-feira, 10 de junho. Condição será notada nos litorais do Piauí até o litoral norte da Bahia. As regiões central e sul desses estados terão céu com poucas nuvens. Já norte do Maranhão terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já o sul da Bahia terá muitas nuvens. Há alerta de acumulado de chuva nos litorais de Alagoas e Sergipe de até 50 milímetros. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Maceió, Aracaju e Salvador. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Teresina. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo.
agora, o tempo e a temperatura. Norte do país terá pancadas de chuva nesta terça-feira, 10 de junho. Condição será notada no Amazonas, Acre, Pará, Amapá e Roraima. Para Rondônia, céu com muitas nuvens. Para Tocantins, céu apenas com poucas nuvens. Alerta de chuvas intensas atinge Amazonas, Roraima e Pará. As áreas afetadas serão Baixo Amazonas, Norte e Sul de Roraima, Centro, Sudoeste e Norte amazonense. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus em Palmas. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Belém. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Uma nova pesquisa do Poder Data revelou que 56% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Lula. Apenas 39% disseram aprovar a gestão. Os outros 5% não souberam ou não quiseram opinar. Esse é o maior índice de desaprovação desde o início do terceiro mandato do petista. Em março, Lula tinha 41% de aprovação, 2 pontos a mais do que agora, e a desaprovação também vem subindo. Em janeiro era de 51%, foi a 53% em março e agora chegou a 56%. Outra pesquisa da Coest, divulgada no dia 4, mostra números semelhantes: 57% de desaprovação e apenas 40% de aprovação. Esse também é o pior resultado para Lula desde que voltou ao Palácio do Planalto. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a seleção brasileira feminina de vôlei sofreu sua primeira derrota na Liga das Nações 2024, ao perder por 3-0 para a Itália no Maracanãzinho. As parciais foram 25-22, 25-18 e 29-27. Antes disso, o Brasil vinha de vitória sobre República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha. A Itália segue invicta no torneio e assumiu a liderança provisória com 11 pontos, enquanto o Brasil caiu para a 5ª posição com 8 pontos. Apesar do revés, a ponteira Ana Cristina destacou o aprendizado da equipe diante das atuais campeãs olímpicas e prometeu foco nas próximas etapas. O próximo compromisso do Brasil será no dia 18 de junho contra a Bélgica. A Liga das Nações conta com 18 seleções e as 7 melhores, além da anfitriã, Colômbia, avançam às quartas de final. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Olá, chegando mais uma edição aqui do nosso Hora do Consumidor. Pergunta é da Fernanda Lima de Natal. Ela comprou um produto com defeito e a loja está demorando a resolver e ela pergunta o que ela deve fazer, né? Pois é, Fernanda, a gente já sempre a gente toca nesse assunto aqui. Vamos relembrar, né? O artigo 18 do CDC determina que o fornecedor tem até 30 dias para resolver o problema. Se não cumprir, você pode exigir troca, devolução ou abatimento, tá bom, minha amiga? E muito obrigado aí pela sua participação, hein? A qualquer momento tem mais um Hora do Consumidor, esclarecendo mais dúvidas dos nossos ouvintes. Até lá, hein? Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
Gente, a síndrome de burnout ou síndrome do desgaste profissional é uma situação caracterizada por exaustão física, emocional ou mental que surge geralmente devido ao acúmulo de estresse no trabalho ou relacionado aos estudos e que ocorre com mais frequência em profissionais que têm que lidar com pressão e responsabilidade constante, como é o caso dos professores ou profissionais de saúde, por exemplo. O diagnóstico de burnout é feito pelo psiquiatra, tá? Levando em consideração os sintomas presentes e seu impacto nas tarefas diárias, além das características do trabalho da pessoa, né? Especialmente as dificuldades que enfrenta. E alguns sinais a serem observados são o esgotamento emocional dessa pessoa, o distanciamento afetivo que ela apresenta e a perda de sentido de realização profissional. Fiquemos atentos, viu? E se precisar, procure um especialista. Saúde para todos! Dicas de saúde. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. As prefeituras brasileiras recebem 6 bilhões e 800 milhões de reais nesta terça-feira. O valor é referente à primeira parcela de junho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor representa um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o repasse foi de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Para o especialista em orçamento público, César Lima, esse aumento pode representar melhorias para a população desses municípios, uma vez que significa mais recursos para serem investidos em áreas importantes para a sociedade. Olha, o aumento do FPM melhora a qualidade de vida da população, né? Uma vez que esses recursos eles não são carimbados, por assim dizer. E o Executivo Municipal pode tanto fazer investimentos na área de saúde, educação, infraestrutura, como também pode custear esses mesmos serviços para a população, assistência social dentro do município. São Paulo segue como a unidade da federação que recebe o maior valor, com cerca de 840 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Araçatuba, Araraquara e Atibaia, cada uma com cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Minas Gerais é outro estado que conta com um valor representativo de 835 milhões de reais. As maiores quantias serão destinadas a municípios como Divinópolis, Governador Valadares e Ipatinga, com 3 milhões e 800 mil reais cada. Até o último dia 4 de junho, 6 municípios estavam impedidos de receber o FPM de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira. A lista é composta por Madeiro, no Piauí, Cabo Frio, Petrópolis e Silva Jardim, no Rio de Janeiro, além de Lajeado do Bugre e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Reportagem Marquesan Araújo. A partir desta segunda, o Congresso entra em ritmo intenso com o debate sobre a alta do IOF. O governo busca apoio para propostas de compensação fiscal, mas enfrenta resistência de parlamentares que querem participar das decisões. Outro tema sensível é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A proposta tem apelo popular, mas esbarra em disputas políticas às vésperas do ano eleitoral. Também deve ganhar força a pressão por uma CPI do INSS. A pesquisa Genial Quest, divulgada na semana passada, mostra que 31% das pessoas ouvidas atribuem ao governo Lula a responsabilidade pelas fraudes no sistema e metade dos brasileiros apoia a investigação. A semana inclui ainda a possível cassação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal. O PT reforçou o pedido e a mesa diretora deve analisar o caso nos próximos dias. Por fim, o grupo de trabalho da reforma administrativa segue em curso com polêmicas. A proposta de desvincular o salário mínimo de aposentadorias gerou reação do Ministério da Gestão. O Planalto tenta conter danos e manter o foco na agenda fiscal. Reportagem Uma portaria publicada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autoriza que estados e municípios apliquem parte dos recursos do Fundeb, ou seja, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em obras e serviços de engenharia em escolas públicas. A regulamentação flexibiliza a utilização dos recursos e facilita o acesso a investimentos destinados à expansão, reformas e melhorias estruturais em escolas de todo o país.
A medida estabelece que os recursos serão aplicados como contrapartida não financeira. Isso significa que, em termos de compromissos firmados com o FNDE, não há necessidade de repasse direto de dinheiro ao órgão. Nesse caso, o pagamento é feito diretamente da conta do Fundeb do Estado ou município para os fornecedores. Apesar de não haver transferência de dinheiro para o FNDE, é necessário seguir alguns critérios. Sendo assim, os recursos deverão estar vinculados estritamente ao objeto pactuado. Além disso, os pagamentos aos fornecedores deverão ser feitos diretamente da conta única e específica do Fundeb após a comprovação da entrega do projeto. A portaria também estipula exigências específicas para garantir que a medida funcione de maneira eficiente e transparente, como a apresentação obrigatória de documentação comprobatória que permita o acompanhamento e a fiscalização das obras pelos órgãos competentes. Reportagem Bianca Mingotti. Os investimentos públicos realizados pelos estados brasileiros representaram mais que o dobro do aporte feito pela União em 2024, revela a segunda edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, uma parceria entre o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, CONCEFAS, e o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, CICEF, enquanto as 27 unidades da federação investiram juntas cerca de 86,6 bilhões de reais. No ano passado, o governo federal desembolsou 36,5 bilhões de reais no mesmo período. Em termos de PIB, os investimentos públicos das unidades da federação foram equivalentes a 0,74% do PIB. Já os recursos destinados pelo governo representaram 0,31% do PIB no período. O boletim também abordou os efeitos da inflação e da taxa Selic em relação ao crédito e à atividade econômica. Os resultados indicam um desempenho mais equilibrado na arrecadação do ICMS entre os estados no final do ano passado, com despesas aumentando em ritmo mais moderado que em 2023. Conforme os pesquisadores, o cenário refletiu de forma positiva no resultado primário da maioria dos entes federativos. O boletim aponta que, mesmo em um patamar elevado quando comparado aos anos anteriores, o gasto público federal teve uma contribuição negativa para o crescimento do PIB de menos 0,3 ponto percentual. Na avaliação dos pesquisadores, o cenário pode ser justificado pelo efeito dos dispêndios com precatórios concentrados no final de 2023. Em contrapartida, quando consideradas também as despesas dos governos estaduais, municipais e das empresas públicas, a contribuição da despesa pública para o crescimento da economia foi positiva, de 2,3 ponto percentual. Segundo a CONCEFAS, o estudo deve ser disponibilizado em breve nos sites da CONCEFAS e do CICEF. Com informações do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, Bianca Mingotti. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. A pergunta é do Marcos Vinícius, de Florianópolis. E ele começa dizendo o seguinte: paguei por um serviço que não foi prestado conforme combinado. Eu posso cancelar? Olha, Marcos, claro, viu? Pode cancelar sim. Conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, você pode exigir o cumprimento da oferta, rescindir o contrato ou pedir desconto, viu, meu amigo? Obrigado aí pela sua participação e a gente está aqui acompanhando, né? E sempre trazendo as dúvidas dos nossos ouvintes e principalmente os esclarecimentos aqui no nosso quadro Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor.
Segundo a Associação Nacional de Assistência ao Diabético, o diabetes é uma disfunção decorrente da falta de insulina ou da diminuição da capacidade de insulina de realizar suas funções. Existem 2 tipos de doença. No diabetes tipo 1, o pâncreas para de reproduzir a insulina e tem início súbito dos sintomas, evolução clínica rápida, se não tratado prontamente com insulina. Ele é mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens. Já no tipo 2, o pâncreas diminui a produção de insulina ou a insulina produzida não é bem aproveitada. O início do sintoma é lento, podendo permanecer assintomático por longos períodos. A maior incidência é em pessoas acima de 40 anos, embora atualmente seja comum em crianças que apresentam o problema por conta da obesidade. De 60% a 90% das pessoas que apresentam esse tipo de diabetes são obesas. Viva Melhor! Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso
Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, com a sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. A saca de 60 quilos do café robusto negociada a R$ 1.334,49, registrando alta de 1,04% no último fechamento. Já o café arábica teve leve alta de 0,01%. A saca é vendida a R$ 2.267,41. O açúcar cristal recuou 0,39% e a saca de 50 quilos do produto custa R$ 134,17 em São Paulo. Na cidade de Santos, o preço da mercadoria caiu 1,22% e é negociada a R$ 128,80. O milho subiu 0,19%. A saca de 60 quilos do grão é negociada a R$ 69,02. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. As melhores dicas do mundo digital e virtual você ouve agora. No ar, Minuto da Hashtag. Ei pessoal, Vanessa Bandeira chegando por aqui com mais um Minuto da Hashtag. Vamos para a dica de hoje. Navegar e usar simultaneamente várias plataformas. Todos os dias usamos nossos computadores para verificar e-mails, instalar e executar programas e coisas do tipo, observa um profissional da TI. Embora aparentemente simples, essas tarefas são frequentes que as pequenas ineficiências se somam. Uma compreensão básica de como realizar tarefas diárias em várias plataformas tornam você mais versátil e menos dependente da assistência de TI. Fica a dica! A sua rádio apresentou Minuto da Hashtag. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região sul do país terá geada nesta terça-feira, 10 de junho. Condição será notada no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Para as regiões sudoeste, sudeste, centro-oriental e ocidental e metropolitana de Porto Alegre, alerta é de perigo com risco de perda de plantações. A temperatura mínima será entre 3 graus e 0. Já norte, sul e oeste catarinense, bem como centro-sul, sudoeste, sudeste e oeste paranaense, a previsão é de temperatura mínima de até 3 graus. Para Santa Catarina e Paraná, há alerta de declínio de temperatura. Para todos os estados, céu com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 6 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 19 graus em Florianópolis. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura.
Sudeste do país varia entre poucas e muitas nuvens nesta terça-feira, 10 de junho. Condição será notada em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro ao longo do dia. Já Espírito Santo terá muitas nuvens com chuva isolada. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em São Paulo. Já a máxima pode chegar a 26 graus em Vitória. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Centro-Oeste varia entre poucas e muitas nuvens nesta terça-feira, 10 de junho. Alerta cobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Já Distrito Federal deve ter poucas nuvens. Aviso de declínio de temperatura atinge Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás ao longo do dia. As áreas afetadas serão Sul Goiano, Sul, Sudeste e Centro-Sul Mato Grossense e todo o Mato Grosso do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 10 graus em Campo Grande. Já a máxima pode chegar a 31 graus em Cuiabá. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O preço da banana nanica simplesmente despencou no mês passado. No norte de Minas Gerais, por exemplo, o quilo da fruta de primeira qualidade foi vendido a 79 centavos, na média. Tomo de quase 30% na comparação com o mesmo período de 2024. Os números são do CPEA. O motivo é a oferta maior, consequência do calorão da reta final do ano passado, que acelerou o cacheamento dos pés e, como resultado, encheu o mercado de banana nas últimas semanas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A partir de julho, franceses não poderão fumar em locais públicos ao ar livre onde tenha crianças. A proibição de cigarros vale para parques, praias, áreas perto de escolas, estações rodoviárias e locais esportivos. Segundo a ministra da Saúde e Família do país, a liberdade de fumar deve terminar onde começa a liberdade das crianças de respirar ar puro. A proibição, que começa a valer em 1º de julho, não inclui terraços de cafés e bares e não se aplica a cigarros eletrônicos. A multa para quem desrespeitar a nova regra é de € 135, cerca de R$ 900. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Números da Anfávia, a Associação Nacional das Montadoras, revelam que o Brasil emplacou no mês de maio 225.700 veículos. Entram na conta automóveis de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões. Considerando o acumulado do ano, ou seja, todo o período de janeiro a maio, a venda de veículos automotores ultrapassa a marca de 980 mil unidades, uma alta de mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a entidade, além das vendas internas, as exportações e importações também aumentaram. Só em maio, as indústrias automobilísticas embarcaram 51.500 unidades, quase o dobro do volume de maio de 2024. No total de 2025, já são mais de 200 mil unidades exportadas, uma alta de quase 57%. Já os veículos importados somam 190 mil unidades no acumulado do ano, sendo 39.700 apenas em maio. Da Rádio 2, Milena Abreu. FIFA endurece a punição a clubes em casos de racismo. O código disciplinar da entidade foi alterado para incorporar o protocolo antirracista apresentado em 2024. Além dos jogos com portões fechados, agora
Caso uma partida precise ser interrompida devido a incidentes racistas, o clube poderá perder o jogo por WO. Nessa situação, o jogador que denuncia a discriminação faz um X com os braços. O árbitro verifica a situação e também faz a sinalização parando o jogo. Se o ato racista persistir, o juiz pode optar por uma suspensão temporária ou declarar derrota por WO do time envolvido. Árbitros e jogadores podem ajudar a identificar torcedores que cometam discriminação, facilitando a retirada dele do estádio. Além disso, a entidade máxima do futebol impôs uma multa de até 5 milhões de francos suíços, cerca de 34 milhões de reais, para casos de racismo em jogos. Todas as confederações filiadas da FIFA são obrigadas a incorporar as novas regras nos regulamentos até 31 de dezembro deste ano. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Atenção se você é proprietário ou proprietária de veículo Kwid ou Duster. A fabricante Renault convocou donos dos dois modelos para recall por conta de um problema no eixo traseiro. De acordo com informações divulgadas pela própria empresa, o suporte da peça pode trincar e afetar a dirigibilidade do veículo, o que em casos mais graves pode até causar acidentes. No caso do Duster, a situação é ainda mais séria. Falhas no encaixe do eixo podem até levar a uma desconexão com a carroceria. Como trata-se de um recall da fabricante, o conserto é gratuito, com tempo estimado entre meia hora e 8 horas, dependendo do modelo e da gravidade. Estão envolvidos no chamado veículos Kwid fabricados entre maio de 2021 e maio de 2023. Já os modelos Duster com o problema saíram de fábrica entre setembro e dezembro de 2024. Detalhes dos números de chassi podem ser conferidos nos canais de atendimento da Renault. Da Rádio 2, Milena Abreu. Depois da quebra no ciclo 23-24 por conta do clima ruim, a safra brasileira de milho deve crescer no ciclo 24-25. Projeção da Conab fala em um avanço de 10% para quase 127 milhões de toneladas, na soma de todas as colheitas. O rendimento, agora com um clima mais favorável, pode aumentar para perto de 6 toneladas por hectare, enquanto a área dedicada ao milho deve ter uma pequena alta para pouco mais de 21 milhões de hectares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, o preço da soja não sai da casa dos R$ 133 a saca, um pouco mais ou um pouco menos, em Paranaguá. No geral, quem compra e quem vende estão de olho nas notícias, por exemplo, sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que, a depender do rumo que tomar, tem potencial para mexer bastante na relação oferta e demanda. Tem ainda as informações que saem a cada dia sobre a safra de soja nas Américas do Sul e do Norte. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. As operadoras de saúde estão ignorando decisões judiciais e, com isso, deixando de oferecer a devida assistência aos beneficiários. Em outras palavras, mesmo depois de decisões favoráveis na Justiça, muitos pacientes não conseguem acesso a tratamentos ou medicamentos que deveriam obrigatoriamente ser oferecidos pelo plano de saúde. O alerta é da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. O presidente da entidade, Leonardo Sica, explica. Os advogados que atuam na defesa dos pacientes, ou seja, os cidadãos que precisam pleitear o direito à saúde, convivem com frequência com o descumprimento de decisões judiciais por parte das operadoras do plano de saúde, que não respeitam nem as multas. As empresas, as operadoras de plano de saúde, estão jogando os processos como custo operacional, não é? Está compensando, não é, pagar mais a multa do que atender às ordens judiciais para proteger a saúde das famílias. Sica afirma que a prática desrespeita os direitos do cidadão, prejudica a credibilidade do sistema judiciário e sobrecarrega os tribunais. Os advogados que militam na área
há muito tempo já vem alertando para o crescimento dessa prática e recentemente o presidente, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, falou disso. Portanto, o que a gente fez, o que a OAB de São Paulo fez, foi colocar luz nesse problema. Essa situação acaba até inibindo advogados e até pacientes, que muitas vezes deixam de pedir seus direitos por não confiar na justiça. O que nós defendemos, portanto, é fortalecer os mecanismos de responsabilização das operadoras e pensar em novos modelos coercitivos. A multa, por exemplo, por descumprimento não pode ser simbólica e nós vamos continuar, a OAB de São Paulo, acompanhando o tema junto à Agência Nacional de Saúde, que está prometendo medidas. Outro ponto de atenção, segundo o presidente da OAB São Paulo, é o uso crescente e distorcido das chamadas NIPs, as notificações de intermediação preliminar, um recurso criado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para facilitar acordos antes da abertura de processos. De 2019 para cá, o número de NIPs saltou de 91 mil notificações em 2019 para mais de 300 mil em 2024. Só em 25, até abril, a gente já tem 87 mil queixas registradas no sistema. Então o que acontece, né? As pessoas vêm usando a NIP para pressionar o cumprimento de decisão judicial descumpridas, já que o judiciário não está forçando o cumprimento. Então o que a gente reitera aqui, que além dos problemas em cada processo, para cada paciente, o descumprimento deliberático e sistemático de decisões judiciais é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, a cidadania e a dignidade da advocacia e da justiça. Caso você ou alguém da sua família tenha um pedido médico negado ou não cumprido pelo plano de saúde, mesmo após decisão judicial, a orientação da Ordem dos Advogados do Brasil é procurar assistência jurídica. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h47, 7h47, juntos nesta terça-feira, hoje 10 de junho, ano de 2025. Vamos com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. Notícias da Tribuna do Norte. Preço médio da gasolina cai 5 centavos no Rio Grande do Norte, após redução da Petrobras. A pesquisa de preços de combustíveis divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, aponta que o preço médio da gasolina no Rio Grande do Norte ficou em R$ 6,07 na semana em que se encerrou no último sábado, dia 7, o que representa uma redução de 5 centavos em relação à semana anterior. A variação ocorreu depois que a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 17 centavos na última terça-feira, dia 3, resultando na comercialização do combustível às distribuidoras em média a R$ 2,85. A redução de 5 centavos nas bombas, identificada pela Agência Nacional do Petróleo, representa o mesmo reajuste na refinaria Potiguar Clara Camarão, localizada em Guamaré e administrada pela Brava Energia. Na última quinta-feira, dia 5, a empresa baixou o preço do combustível a R$ 3,01 para R$ 2,96. A pesquisa da Agência Nacional do Petróleo monitorou o preço dos combustíveis em 52 postos de combustíveis na semana passada, distribuídos por 4 cidades: Caicó, Mossoró, Natal e Parnamirim. Nos estabelecimentos pesquisados, a gasolina variou entre R$ 5,75 e R$ 6,79. A Avenida Maranguape terá trecho interditado no dia de hoje para obras de esgotamento sanitário. A Secretaria de Mobilidade Urbana STTU informa que nesta terça-feira, dia 10, a Avenida Maranguape será interditada no trecho compreendido entre a Avenida Industrial e a BR-101 Norte. A intervenção acontece em virtude da execução de obras do sistema de esgotamento sanitário na região. Com a interdição, as linhas de transporte público N05, que compreende Vale Dourado Ribeira, via Petrópolis, e N72 Vale Dourado via Avenida Nevaldo Rocha, terão seus itinerários e terminais temporariamente alterados. Atenção para as mudanças nos itinerários. Sentido Ribeira-Mirassol, as linhas sairão do terminal Jardim Progresso, seguirão pelas avenidas Industrial, Maranguape e Santarém, onde retomarão seus percursos habituais.
sentido terminal. Os veículos seguirão pelas avenidas Santarém, Maranguape e Industrial com destino final no terminal Jardim Progresso. A STTU orienta os usuários a planejarem seus deslocamentos com antecedência, utilizarem os pontos oficiais de embarque e desembarque e seguirem as instruções dos agentes de mobilidade que estarão no local justamente para garantir segurança e fluidez no trânsito. A previsão é de que o trecho seja liberado no sábado, dia 14 de junho. Mais informações podem ser obtidas através dos canais oficiais da STTU. 156, também pelo fone 3232-1003 e ainda pelo 98870-3862. Solidariedade São João de Natal arrecada 12 toneladas de alimentos. Neste fim de semana que passou, a celebração junina em Natal foi palco de um gesto coletivo de solidariedade. Cerca de 12 toneladas de alimentos foram arrecadadas graças ao público que compareceu na Arena das Dunas. Segundo a assistência social Sentas, os donativos são destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura, que atualmente atende 29 instituições sociais cadastradas, número que poderá aumentar graças ao sucesso da arrecadação. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira. O tempo para hoje confere agora, através da Rádio Maricampo. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme em Natal. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 73 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés, Natal, amanheceu o dia hoje, 10 de junho, com o nascer do sol às 5h26 e o pôr do sol será às 17 horas e 14 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 3 horas e 3 minutos e a seguinte pré-mar será às 15 horas e 32 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h18 e a seguinte baixa-mar às 21 horas e 28 minutos. Teremos 11 horas e 47 minutos de sol. O trânsito solar será às 11 horas e 20 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Tá chegando mais informações aqui no nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Uma esperança pode estar surgindo para quem enfrenta tumores cerebrais malignos. Estudos apresentados no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica indicam avanços importantes no tratamento do câncer do sistema nervoso central. A novidade pode melhorar significativamente os prognósticos de pacientes com esse tipo de tumor. Segundo o INCA, o Brasil registra cerca de 11 mil novos casos por ano, sendo 6 mil em homens e 5 mil em mulheres. Um dos estudos mais promissores vem dos Estados Unidos e testou uma vacina experimental contra um tipo de tumor agressivo chamado glioblastoma. A vacina estimula o sistema imunológico a atacar o tumor, preservando as células saudáveis. O resultado foi animador. Pacientes que tiveram boa resposta imunológica viveram mais do que o dobro do tempo em comparação aos que seguiram com o tratamento tradicional. Os dados ainda são preliminares, mas acendem uma luz para quem enfrenta esse tipo de câncer, que é especialmente letal entre crianças e adolescentes. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui, e o atacante Arthur Cabral assinou um contrato com o Botafogo. Assim, ele será anunciado como reforço para o Mundial de Clubes. O vínculo é de 3 anos e meio. Embora o acordo entre o jogador e o clube já houvesse sido fechado na última sexta-feira, a confirmação só se deu com a assinatura. Assim, o alvinegro pagará 15 milhões de euros, 95 milhões de reais ao Benfica, entre custo fixo e bônus por metas atingidas. Contudo, a chance de futuramente ir para o Lyon, que também pertence a John Textor, pesou na decisão do jogador, que não deseja fechar as portas para um eventual retorno ao mercado europeu. Arthur deixa o Benfica para suprir a lacuna deixada no ataque em função da venda de Igor Jesus ao Nottingham Forest. O atacante está em Lisboa, portanto, encontrará a delegação do Botafogo já nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. O técnico Renato Paiva conversou com Arthur Cabral nos últimos dias e disse que o atacante terá protagonismo dentro do esquema do jogo. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do nosso Radar Esportivo, de volta a qualquer momento por aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Olá, meu amigo Marcílio Dantas, muito bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, internautas que estão ligados e conectados neste exato momento no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Estamos chegando para mais uma vez trazermos notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Inicialmente vamos falar do ABC. A diretoria alvinegra anunciou no final da tarde de ontem 2 contratações, visando reforçar a equipe para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os atletas contratados foram os jogadores Ítalo, que estava no Clube do Remo, e Gemerson, aquele mesmo que já passou pela equipe alvinegra. Ítalo estava no Clube do Remo disputando a Série B, porém não vinha sendo aproveitado e por isso o técnico Evaristo Pisa, que já conhecia o jogador, indicou para que o ABC pudesse contratar. Com relação a Gemerson, ele já teve uma passagem pela equipe alvinegra. O jogador, devido a problema de contusão, estava parado desde o mês de fevereiro, mas mesmo assim a diretoria alvinegra resolveu repatriá-lo e trazer para reforçar o ABC no restante da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O próximo jogo do nosso representante ocorrerá no próximo sábado, dia 14, lá na cidade de Campinas. O ABCzão irá enfrentar a Ponte Preta, que encontra-se na primeira colocação da Série C. O ABC está na parte do meio da tabela, com 9 pontos ganhos e precisa vencer para que se aproximar da parte de cima da tábua de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para esta partida, o técnico Evaristo Pisa deverá fazer algumas alterações. Ainda não se sabe se os recém-contratados Ítalo e Gemerson entrarão jogando de saída no jogo contra a Ponte Preta no próximo sábado lá na cidade de Campinas. Agora vamos destacar o América. O América, após os jogos do último domingo, perdeu a segunda posição do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe americana foi ultrapassada pelo Central de Caruaru, que venceu 13 por 1-0. O jogo foi realizado lá no estádio Lacerdão, na cidade de Caruaru. Por isso, o América precisará vencer o Souza amanhã, às 16 horas, lá no estádio Marizão, na cidade de Souza, para que possa voltar à segunda colocação do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para esta partida, o técnico Moacir Júnior deverá fazer algumas alterações. Porém, o volante Ferreira, que é o titular da posição, não poderá jogar contra o Souza, já que tomou o 3º cartão amarelo e deverá cumprir a suspensão automática. Alguns atletas que foram poupados diante do jogo do CSA no último sábado, onde o América perdeu por 1-0 aqui na Arena das Dunas e se despediu da Copa do Nordeste, esses jogadores poderão retornar à equipe titular do América. O América já encontra-se na cidade de Souza, onde espera a partida que ocorrerá amanhã, a partir das 16 horas, lá no estádio Marizão, na cidade de Souza, interior da Paraíba. Agora vamos para os resultados da rodada da Série D do Grupo A3.
Jogando lá no estádio Presidente Vargas, o Ferroviário bateu o Santa Cruz por 3-1. O Santa Cruz de Natal recuperou-se, jogando lá em Goianinha, venceu o Horizonte por 1-0. O Central, como já dissemos, bateu 13 por 1-0. O jogo foi realizado lá em Caruaru e a rodada se completará amanhã com o jogo entre Souza e América lá no estádio Marizão, na cidade de Souza. A atual classificação da Série D no grupo A3 é a seguinte: primeira colocação aparece o Santa Cruz com 19 pontos, o Central ocupa a segunda posição com 16, o América está na terceira com 13, o Ferroviário é o quarto com 12. Se a competição terminasse hoje, essas equipes estariam classificadas para a segunda fase da Série D. O Santa Cruz de Natal já aparece na quinta posição após a vitória do Horizonte com 10 pontos ganhos. O 13 da Paraíba é o sexto com 9. Na sétima posição aparece o Horizonte, lá da cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, com 7 pontos ganhos. E o Souza, adversário do América, ocupa a última posição com 4 pontos ganhos. Então, como já dissemos e podemos observar pela classificação, é imprescindível que o América vença a partida contra o Souza para que possa retomar a segunda colocação. Colocação esta que dará vantagem na segunda fase nos matas-matas, onde o América poderá fazer o segundo jogo decisivo aqui no estádio Arena das Dunas. Valeu, meu amigo Marcílio Dantas, ficamos por aqui, mas antes quero mandar um forte abraço para os ouvintes internautas muito especiais que estão nos escutando, nos assistindo neste exato momento. O meu amigo Gutenberg Xavier Damasceno, lá na Potilândia, a Vilma Laina, lá na cidade de Fortaleza, está escutando o Jornal da Maricampo, o Gildo Xavier Damasceno, o Gustavo Grandi, na Câmara Municipal, a dona Zenilda, também lá na Câmara Municipal, está nos escutando, e o meu amigo João Maria, que também escuta o Jornal da Maricampo, lá no setor de protocolo da Câmara Municipal de Natal. Através destes, quero cumprimentar os milhares de ouvintes internautas que estão conectados e ligados neste exato momento no melhor jornal do RN, o Jornal da Maricampo. Valeu, Marcílio, ficamos por aqui, hein? Mas prometemos voltar amanhã, trazendo tudo e o mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira
e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. Tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café matinal do Seu Guedes. Hoje, o homem do kit da construção. Ele caprichou, hein? E vai dividir essa emoção com o Marcos Brito. O café de Seu Guedes hoje. Tapioca molhada ao leite de coco com ovos de codorna. São quantos ovos de codorna, Seu Guedes, para o Marcos Brito? Que é isso? 7 ovos de codorna. Por que, meu amigo Guedes? Já entendi. O Marcos Brito falou porque número 7 é o número da perfeição. Que é isso? Como é que pode, rapaz? 7 ovos de codorna. Eita, nós! Tapioca molhada ao leite de coco é uma delícia. E ovos de codorna também, dá aquele capricho, não é? Mas 7 ovos são muitos ovos, meu amigo Marcos Brito. Como é que pode? A criançada gosta, viu? Até o rabugento gosta. Haja ovos de codorna para o Marcos Brito, Seu Guedes. Pare pra pensar. Ai. Só voz do coração. Vamos que vamos. Pensamento do dia. Pensamento do dia nesta manhã de terça-feira. Que sejamos a exemplo de Jesus, pessoas amáveis e bondosas, orando uns pelos outros. Que a nossa fé seja o alicerce diante das maldades alheias e que Deus nos instrua para que todas as nossas atitudes sejam para somar e não ferir, que sejam de acordo com as vontades de Deus. Uma ótima terça-feira abençoada e bom início de semana e vamos juntos. Até amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço a todos e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.